Deus ia usar aquele menino. Ia usar aquele menino para poder falar contra o próprio Eli, o próprio sacerdote e o templo daqueles dias. Então, tem hora que você cria alguém que vem pregar, vamos falar agora de sacerdócio, cria alguém que vem pregar uma coisa contra você, certo? Mas que seja de Deus. Eli, até ali entendeu. Eli chegou ao ponto de falar para ele, pode falar, menino, pode falar. Eli entendeu. Hoje os Eli não entendem. Os sacerdotes não entendem. Eles não dizem assim, ô menino Osmar, fala. Fala, pode falar. Diz, não. Mas foi criado ali, isso é só um pouquinho. Foi criado ali. Então é um sistema que atrapalha Deus na hora exata. Só que Deus usa esse sistema. Quando não tem profeta, então Deus usava o sistema sacerdotal. Deus usava os juízes, porque está faltando profeta. Não tem profeta. Então, durante as eras, não tem profeta. Então Deus usa mensageiros, porque não tinha profeta. Então Deus tem feito isso em todo o tempo. Quando foi no tempo de Eli, Eli não percebeu que o ministério dele, o sistema sacerdotal, havia chegado a um fim. Ele não percebeu, ele pensou que aquilo ali ia prosperar, ia ser bom para os filhos, ia fazer um futuro para os filhos, e a coisa foi tudo diferente. Quando ele ouviu a voz de Deus, a repreensão vinda não de um homem, mas de um menino. Uma criança, Deus falou com a criança, e a criança teve que corrigir o sacerdote. Então tem hora que nós temos que entender que Deus pode até falar com uma criança para poder nos corrigir quando batemos errado. Agimos com a criança de uma forma errada. Deus ainda fala. Talvez o olhar da criança, a maneira dela te tratar, ela apanhou, foi ali, esqueceu. Ela está trazendo uma mensagem para mim. Você, Osmar, precisa ser desse jeito. Que apanha, mas não guarda mágoa, não guarda rancor. Você precisa ser desse jeito. Então, é uma mensagem que até os filhos estão trazendo para nós. Nós precisamos aproveitar tudo isso. Deus falando, tem hora que nós somos tão rude que nós não ouvimos ninguém. E aí é hora de Deus vir e romper com o sistema que Ele está trabalhando conosco. E diz, não vou trabalhar mais. Ele para com aquele sistema. É de Deus? É o sistema de sacerdote. Era de Deus? Era, quando não tinha profeta. Mas quando tem profeta, o sacerdote precisa entender, e o sacerdócio, em geral, precisa entender que Deus não está falando mais através do sacerdócio, dos mensageiros, mas está falando através do dom profético. Então nós temos isto durante todas estas eras da igreja. Falando de Moisés, você vê, Moisés representava a era da igreja. E Moisés tinha um sistema de lei. E Deus estava naquilo. Se você mata alguém, você tem que pagar. Mas naquele tempo, Deus tinha o sistema dele, a lei dele. Você matava, tinha que morrer. Também era o sistema de Deus. E isto veio durante todo o Velho Testamento, até que Cristo chegou, e o sistema sacerdotal continuou de Moisés e veio até Cristo. Por que digo até Cristo? Porque todos os profetas, que podia ser um sistema profético no dia, mas eles eram parte da palavra. Quando chegou Cristo, Cristo não era parte, Cristo era a palavra completa. Entende? Então tinha que ajuntar, Noé tinha que ajuntar, Moisés, você vai ajuntando.
Tem que ajuntar tudo para dar um Jesus. Entende? Tem que ajuntar o Velho Testamento todo para dar Jesus. Tem que ajuntar todinho eles, porque eles eram apenas parte da palavra. Aí Jesus chegou, ele não precisou até de escrever nada. Cada homem gosta de escrever o que faz. Jesus nunca escreveu, e o que ele escreveu na areia foi apagado. Agora, por que ele não escreveu nenhum livro? Porque ele era a palavra. Ele não era apenas uma letra. Ele não era o cumpridor de um capítulo da Bíblia, mas de toda a Bíblia. Você toma desde o início até o fim. Tudo estava em Jesus, porque ele é a palavra do Gênesis ao Apocalipse. Brana estava em Jesus. Irineu estava em Jesus. Martim estava em Jesus. Columba, Lutero, Wesley, todos eles estavam ali. Bom, falando de parte que eu estou falando. Agora, quando o tempo é vencido, porque Deus tem um profeta na terra. É isso que nós precisamos sempre notar. E se o sistema pastoral do Brasil e do mundo hoje pudesse entender que hoje tem um sistema profético na terra outra vez. Eu sei que não é fácil entender, mas eu vou te dar a escritura e a hora que eu falar a escritura você já viu. Ah, é verdade. Entende? Porque antes disso, há um sistema hoje, não havia um sistema profético no tempo de irmão Brana. Porque nós tivemos 7 eras da igreja para olhar o que Paulo fez. Porque Paulo era o profeta. Nós tivemos 6 eras da igreja, 5 eras sem profeta. A primeira com profeta, mais 5 sem profeta, e a última, que a Laodiceia, veio o profeta outra vez. Quando Deus não tinha profeta como Paulo, o que Deus tinha que fazer? Usar o sistema de sacerdócio, usar o sistema sacerdotal. Aí ele usou esse sistema, o quíntuplo de Efésios 4:11. Mas você sabe que o quíntuplo de Efésios 4:11 não ficou completo nas eras. Estávamos olhando para trás, estávamos em todas as eras olhando para Paulo, porque era o profeta. E o sistema das eras, um sistema sacerdotal, tinha que olhar para trás, porque tem que olhar onde tem fundamento, onde tem profeta, por onde Deus fala. E Deus não estava falando com o sistema profético durante as eras. Ele falou somente no tempo de Paulo. Até ali, Paulo pregou, Paulo escreveu, e ele diz até que se um anjo vier do céu e falar coisas que eu não tenho falado, seja anátema. Que vocês não têm recebido, que eu não tenho dado para vocês, seja anátema. Porque ele sabia que o que ele pregava era verdade, era a palavra, era o dom profético daquele dia. Então, quando chega o final do sacerdócio, é que as pessoas não percebem. O final da era de Laodiceia. Até ali tinha sacerdote, pastor, evangelista, mestre. Só que tem uma coisa, todos trinitarianos. Todos trinitarianos, todos dualistas. É o sistema que veio depois do sistema de Deus, que foi Paulo. Porque entrou o sistema pastoral, o sistema de sacerdote, ele nunca para com a palavra do jeito que ela é. Infelizmente é assim. É o sistema. Eu sou um pastor, mas estou falando exatamente disso. Entende? Que tem que se entender que o sistema pastoral Deus usa quando não tem profeta. Mas a Laodiceia tinha que ter entendido, os pregadores tinham que ter entendido, que até ali Deus usou de Lutero, de Wesley e do movimento pentecostal, Deus usou porque não tinha outro. Então Deus tinha que usar aquele movimento. Mas aí Deus terminou com Laodiceia, ao ponto de sair fora dela. Jesus estava fora da era. Então o sistema de Deus, o sistema profético,
não foi aceito dentro de Laodiceia. E quando não foi aceito, saiu fora. O que ficou dentro de Laodiceia? O sistema pastoral, o sistema sacerdotal, o sistema que não permanece com a palavra revelada, com a palavra da hora. Esse é o problema, que se permanecêssemos depois de Jesus, até aqui 2000 anos, nós não tínhamos estas milhares de denominações. Não tínhamos. Mas por quê que temos? É porque o sistema sacerdotal, ele sempre aumenta ou tira. E é um perigo. Cada um de nós temos que tomar cuidado. Foi por isso que o sistema de Deus brotou outra vez na era do irmão Branham, na era de Laodiceia. Ali, ele veio na era de Laodiceia. Quando ele foi expulso, Jesus expulso da era, por quê? Porque era um profeta. E eles estavam acostumados com o sacerdócio. Eles estavam acostumados, a igreja fulana, o pastor Beltrano, o avivamento de Lutero, o avivamento de Wesley, o avivamento pentecostal, o maior. Eles agarraram naquele sistema sacerdotal e não aceitaram o profeta. Cristo, fora de Laodiceia, era William Branham sendo rejeitado como um profeta dentro da era. Ele estava fora da era. A voz de Deus, fora da era. É por isso que cada um de nós, ao ouvir, há anos atrás, a mensagem do profeta, nós saímos das denominações para poder crer nessa mensagem do profeta. E naquele dia que nós saímos, todo mundo falou de nós. Falou, eles vão ficar sozinhos, eles vão morrer sem igreja, porque naquele tempo não tinha igreja por todo lado. Quando eu aceitei, em 1973, não tinha igreja por todo lado, não. Está começando como nós hoje. Estava começando, mas eu aceitei isso mesmo, eu criei. Perdi uma igreja inteira, entreguei uma igreja para a denominação, disse, não, vou começar sozinho. Não adianta eu trazer esse monte de mortes atrás de mim. Vou começar sozinho. Amém. Eu comecei sozinho. Eu, a esposa e um menino. Comecei sozinho. Vamos fazer o que tem que fazer. Vou pregar essa mensagem. Mais interessante que naquele tempo, com uma força tremenda, sozinho, sem gente. Pregava, condenava tudo e cria nessa mensagem de corpo, espírito e alma. Deus honrou isso. Amém. Esse é o espaço de tempo que nós temos tido aqui no Brasil, da mensagem no Brasil, que nós saímos do sistema sacerdotal e entramos no sistema profético da primeira e segunda etapa. Isso foi um sistema de primeira e segunda etapa, que no ministério do irmão Branham, isso é só para completar, porque no ministério do irmão Branham, aquilo foi tido como evangelismo, não foi tido como profeta. Entende? Mas você tem que agregar agora a terceira etapa para poder ver estas coisas que você vê hoje. Porque é o ministério de Deus encerrando um e começando o outro. Encerrando a era de Laodiceia e começando a revelação dos selos, dos trovões. Mas tinha que encerrar aquela era para ele poder fazer esse ministério na terra. O próprio Deus, enquanto o movimento pentecostal, é para vocês verem tudo juntinho. Você pode ver o movimento de Eli e o movimento de Samuel, no século XX. Se vocês lembram, quando começou o movimento pentecostal, por volta de 1900, começou aquele movimento, 1906, ali na Califórnia, no Templo Ângelos, quando começou este movimento, o William Branham já estava para nascer. Ele estava começando o movimento pentecostal e logo veio o profeta, nasceu o profeta. E Deus deu a oportunidade para o movimento pentecostal crescer 50 anos. E dentro desses 50 anos, Deus está criando Branham. Está lapidando Branham, falando com Branham. Assim como ele falava com Samuel lá atrás, falando com Branham. As pessoas não criam no irmão Branham. Não criam. Mas Deus estava falando e dando sinais, aí eles começaram a ver pelos sinais. As igrejas começaram a abrir a porta pelos sinais. Quando o sistema profético
no tempo do irmão Brana, entrou em cena em 1960, em diante de 1963, quando entrou em cena, aquele ministério profético falou contra o Eli, o sistema sacerdotal. Oh, mas Deus usou aquele sistema, mas Deus usou Eli também. Entende? Deus usou Eli, Deus usou aquele sistema sacerdotal. Mas agora chegou a hora de Deus mudar de sistema e mostrar para eles. O sistema de Eli terminou. Eu levantei Samuel. O sistema das eras terminaram. E eu levantei Brana, um profeta. Aí vem o profeta. O sistema profético não é aceito por todo mundo. O que o povo aceita é o sistema pastoral, sacerdotal. Por quê? Porque não fala contra nada. Mas o sistema profético não fica quieto. Não cala a boca, ele fala mesmo. O sistema profético, Brana chegou, ele mandou nós sair. No sistema sacerdotal, que era evangelístico, que o irmão Brana estava, ele dizia, vão para as Assembleias de Deus. Não tem outro lugar melhor. Eu já ganhei vocês para Cristo. Eles perguntaram, para onde nós vamos? Vamos para as Assembleias de Deus. Mais de 500 mil de crentes, irmão Brana ganhou e mandou para as Assembleias de Deus. Depois, quando entrou o sistema profético, irmão Brana começa a pregar. Sai dela, povo meu. É difícil entender uma coisa dessa, porque ele nos ganhou e mandou para lá. Esse era o sistema que Deus estava trabalhando, mesmo nos dias do irmão Brana, o sistema sacerdotal e irmão Brana um evangelista, ali no meio deles. Mas agora Deus vem e dá uma mensagem profética para o profeta. Aí ele abre os selos, revela a palavra, e aí a mensagem é mais dura. Aí começa a corrigir todo mundo, começa a corrigir mulheres, começa a corrigir homens, começa a corrigir mocidade, começa a colocar todo mundo no lugar, e o povo fica tudo inquieto na hora da pregação. Mas antes, o seu nome é Eva, seu sobrenome é York, você mora na rua tal, número tal. Glória! Aí é bom, é o sistema sacerdotal. E eu, como evangelista, ele estava ali, mesmo usando o dom de profeta. Mas não era profeta ainda, no tocante à revelação, à abertura da palavra, que só seria nos dias da voz do sétimo anjo. Ele tinha que ter essa voz de sétimo anjo para revelar. Enquanto ele está revelando as doenças, não é a voz do sétimo anjo. É apenas um dom que o irmão Brana tinha para poder orar pelos enfermos. Mas quando ele vem e abre a palavra, o que não estava escrito, ele diz o que é. O que são os trovões? Aí ele já começou a falar. São as revelações contidas no 7 selos. Isso é porque ele já tinha pregado o 7 selos e podia ter um lugar para mostrar para as pessoas. Onde estão esses trovões? São aquelas revelações. Já está lá. Não tem que fazer mais nada. Tem que vir um homem para revelar isso. Ele diz, não, já está tudo revelado lá. Tudo estava revelado dentro dos selos. Esse é o sistema profético. Agora, para mim chegar em nós, irmão Brana morreu. Irmão Brana morreu, acabou o sistema profético. Você tem que entender, ficou a mensagem. Mas a mensagem ficou na mão do sacerdote. Aí você toma a mensagem, ela está na mão do sacerdote, na mão dos pastores, não na mão do profeta. O profeta morreu em 65. Aí ficou na mão dos pastores, e inclusive na minha. Ficou na minha mão. E eu, como gosto de ter companheirismo com outro, vi que Deus usou um, fiquei lá perto dele. Onde eu vejo Deus, eu estou ali. Entende? Deus usou, eu estou ali. Foi uma bênção, foi um sistema sacerdotal, porque o profeta não está na terra. Eu sei que fere um pouco isso. Mas é um sistema sacerdotal. O profeta não está na terra, só tem os livrinhos dele, só as mensagens. Mas eles leram a mesma mensagem que o William Branham revelou os trovões, eles dizem que o William Branham tem que voltar para revelar trovões. Então, quem falou isso? Profeta? Não, sacerdote, pastor, evangelista.
foi quem falou isso, que o William Branham tem que voltar para a terceira etapa. Foi o William Branham que disse, olha, eu vou voltar ainda para a terceira etapa. Não foi ele que falou. Quem falou foi o sistema sacerdotal, depois que ele morreu. Aí chegaram os pastores, não entenderam, porque para entender o que o ministério de um profeta prega, tem que ser outro ministério profético, para poder entender aquilo. Precisa de outro ministério profético para entender aquilo. E o irmão Branham morreu, revelou tudo, mas não tinha o ministério profético para poder agora trazer esta revelação para nós. Então ficamos num sistema pastoral. 30 anos. Vocês ficaram e eu fiquei. 30 anos. Sistema pastoral. Os trovões foram revelados? Foram. O que é? Não sei. Esse é o sistema pastoral. Esse é o sistema sacerdotal. Por quê? Não tem o ministério profético. E se não tem, não sabe o que é aquilo. A terceira etapa. Nós estávamos no movimento. A terceira etapa, não, o irmão Branham cumpriu. Mas o que é? Não sei. Ninguém explicava. Então precisa de um ministério profético para poder continuar. Então, isso aqui é simples, gente. É simples. Vocês têm que saber que não sou eu. Eu estou aqui como um grãozinho de areia. Mas não sou eu que eu vou falar agora. Entende? Não sou eu. Eu faço parte disso. Mas não sou eu. Por quê? Eu tenho que falar o que fala a Bíblia. Senão, eu não uso esse dom profético. Eu vou continuar usando o sacerdócio. Só ser sacerdote, falando como sacerdote, coisas sabe, coisas não sabe, foi revelado, foi, mas não sei o que, então não foi revelado. Se for revelado, eu sei. Mas quando a pessoa não tem luz daquilo e lê a mensagem do irmão Branham, o irmão Branham mesmo dizendo, cavalgarei por este caminho somente uma vez mais. O pastor, o sistema pastoral, chega ali, já faz um livrinho, põe um cavalo na frente do livrinho, sim, daí na capa do livrinho, põe um cavalo, põe Branham montado ali, naquele, e diz, irmão Branham vai cavalgar mais uma vez. Esse é o sistema pastoral que nós tivemos aqui no Brasil e está ainda por aí, camuflado, mas está. Veio lá do tabernáculo Branham quando o irmão Branham morreu. Foi só o irmão Branham morrer, a doutrina foi levantada lá, que o irmão Branham ia ressuscitar para cavalgar uma vez mais, porque ele tinha falado. Eles nunca puderam entender, por quê? Faltava o dom profético outra vez. Então tivemos 7 eras da igreja sem o profeta, só com o profeta Paulo. Então tivemos que olhar para trás. Olhar para 2000 anos atrás, buscar batismo em nome de Jesus Cristo, do tempo de Paulo, do tempo de Pedro, buscar a ordem da igreja, a mulher ficar calada na igreja, não ser uma pregadora, é Bíblia. É olhar para a Bíblia, olhar lá para trás e ver o que Paulo ensinou, o que ele escreveu. Você olhou para lá e aprendeu, mas faltava um profeta. Faltava um profeta. O irmão Branham fez isso daí para nós, restaurou isso para nós, e depois veio o dom profético para poder revelar a palavra. 7 eras, nós estamos na 7ª, olhamos lá para trás. Agora o irmão Branham veio, revelou os selos. O irmão Branham pega e morre. Deus o leva. Em 65. O que sobrou de 65 até agora? 45 anos. 45 anos. Depois que o irmão Branham partiu. Cadê a noiva de Apocalipse 10, 8 a 11? A hora que ela começar seu ministério, olha aí, a hora que ela começar o seu ministério, ela vai tirar essas confusões. Aleluia! A hora que ela começar o seu ministério, ela vai dizer para você que o Cordeiro saiu do trono. Ela vai dizer para você que a era terminou. Ela vai dizer para você qual é o novo nome de Deus. Por quê? Ela vai olhar para a mensagem,
como William Branham olhou para Paulo e trouxe a restauração, e depois teve uma mensagem superior à de Paulo, porque com a de Branham é que se é raptado. Com a mensagem de Paulo, nos dias dele ele tinha vontade de ser raptado, mas não podia. Depois ele mesmo escreveu Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o irmão Branham diz, isto somos nós hoje. Sem nós, as 7 eras não são aperfeiçoadas. Porque ela viveu num sistema pastoral, num sistema de sacerdote. E vivendo num sistema sacerdotal, ela não tem fé. Quando veio Elias, restaurou a fé, mas não podia apenas com esta fé restaurada ser raptado. Precisava dos 7 trovões. Para arrebatamento, você tem que colocar as coisas no lugar. Então, esse é o ministério profético outra vez. E quem é profeta? A noiva. Mas uma mulher não pode pregar. Você tem que voltar lá em William Branham e olhar o que ele falou em perguntas e respostas sobre os selos, 159, na primeira tradução de Goiânia, e ver o que foi que Branham falou aqui. Ele diz que a noiva, ela é composta. Profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre. Agora sim, nós pregamos 40 anos, 30 anos, vamos dizer nós aqui no Brasil, 30 anos, a mensagem do profeta. Mas faltava a luz daquela mensagem. 2 milênios foi pregado a mensagem de Paulo, mas faltava a luz dos dias de Paulo. Que o povo, dentro de 2000 anos, você vai ver, eles tiveram até o ano 300 e depois perdeu o batismo. E foi perdendo, que até chegou nesse século que nós estamos, não tem nada da igreja primitiva. Você já vê os púlpitos cheios de mulheres. Irmão Branham mesmo pregou em púlpito onde estava a mulher pregadora lá. O fundo clama o fundo, você vê lá, tem mulheres no púlpito. Ele não podia mandar sair. É o sistema sacerdotal que põe mulher no púlpito. O sistema profético põe ela fora. Lá não é lugar dela, vai colocar ela no lugar dela. Então vocês fazem acepção de mulher e homem, uma separação, não é? Isso é a Bíblia. Desde que a mulher pecou lá no princípio, Deus não deixou ela ter autoridade no púlpito. Desde que ela pecou, foi ela que pecou. Está escrito que foi ela, não foi Adão, foi ela quem pecou. Adão foi culpado porque ele recebeu a mulher pervertida em casa, assim como o homem é culpado quando ele sabe que a mulher saiu com outro e ele recebe sua mulher indo em casa e vive com ela. Isso já vai dar choque em alguém por aí. Mas é a verdade. Esta é a verdade da palavra. Então agora, olha o sistema profético na terra outra vez. William Branham morreu. Pregamos todos esses 40 anos aí. Pregamos a mensagem. Deus é um. William Branham, profeta. Batismo em nome de Jesus Cristo. E cadê a mensagem do profeta? Cadê a revelação do sétimo anjo? O que ele revelou? Cadê? Ninguém prega aquilo. Então, está escrito na Bíblia quem é que faria aquilo. Quem pregaria aquilo. Então, nós precisamos simplesmente voltar para a Bíblia e ver o dom profético outra vez. Por que está dando choque nas igrejas da mensagem? Porque eles estão em problema. É porque o dom profético entrou em cena e o sistema sacerdotal está terminado. Eles têm que saber. Eli percebeu. Pode falar, menino? Fala porque eu sei que é Deus. Pode falar. Ainda que vai ser uma condenação para mim, mas fala. Eu sei que é Deus. O sistema sacerdotal hoje é muito pior do que Eli. E Eli caiu da cadeira sobre o seu próprio pescoço e morreu. Quando soube da morte de seus filhos. Ofni e Finéias. Ele soube, caiu sobre o seu pescoço e morreu. A nora estava grávida, abaixou e deu à luz um menino. Pôs o nome Icabode. Foi-se a glória de Deus. Tudo estava terminado.
A glória de Deus não estava no ministério sacerdotal mais. A glória de Deus agora estava no outro ministério, no ministério profético. A glória de Deus saiu do ministério sacerdotal, da mensagem da primeira e segunda etapa, que eles nunca tiveram luz desse assunto. A glória de Deus saiu, está escrito dentro dessas igrejas e acabou. Foi-se a glória de Deus. Da primeira e segunda etapa. É isso que devia perceber, porque o sistema já ficou de lado, está fora. Deus entrou com o seu sistema. Deus entrou com um sistema profético. Qual o sistema profético? Se nós não ficamos sabendo, até o ano 2000, não ficamos sabendo o que eram os selos, o que eram os trovões. Nós nunca soubemos o que era o sétimo selo. Hoje nós sabemos, o sétimo selo. Irmão Brana diz assim, o sétimo selo foi Apocalipse 10. 229 é a festa das trombetas. O sétimo selo foi. Você procura um pastor da ressurreição isolada? Diz, não, o sétimo selo, não revelou, não. Irmão Brana falou até o que era. Foi Apocalipse 10. Por quê? Apocalipse 10 era Brana, era o sétimo anjo. O sétimo selo. O irmão Brana não diz assim, o sétimo selo foi Apocalipse 8, onde está escrito. Não, Brana diz onde estava cumprido. O sétimo selo foi Apocalipse 10. Agora, quem pode esclarecer isso? É o ministério profético. Qual é o ministério profético? O Osmar é um profeta? Eu digo que não. A Bíblia diz que eu sou, eu digo que não. A Bíblia diz que vocês que creem são profetas, que vocês são da noiva. Vocês são profetas. A Bíblia diz que são. A Bíblia diz. Agora, tem que crer, tem que comer o livrinho. Mas como comer o livrinho se não sabe o que é? Como comer o livrinho se não sabe que ele foi revelado? Quem vai comer o livrinho? Esse povo da primeira e segunda etapa e muitos da ressurreição isolada, esperando o irmão Brana vir para revelar trovões, para revelar novo nome, para a terceira puxada. Eles estão esperando. Como que vai comer o livrinho? Eles não viram nada. Eles não viram nada de livrinho aberto. O livrinho para eles está fechado. Mas a noiva come o livrinho, porque está escrito aqui. O irmão Brana diz que João é tipo da noiva. Depois mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Isso foi anunciado aos profetas e Deus cumpriu com o último profeta dos gentios. Já está cumprido. Ele já revelou. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, isso que é com João. E o irmão Brando diz que João é a noiva. Tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora você sabe, quando o anjo forte estava descendo, ele estava descendo e colocando o seu pé sobre o mar e sobre a terra. Quando ele pôs o pé sobre o mar e sobre a terra, ele era Brana. Antes de pôr o pé sobre o mar e sobre a terra, ele era Jesus. Por isso é que vem o seu novo nome. Porque ali era Jesus, na nuvem era Jesus, virando a foto para a direita é Jesus. Ele é o anjo forte, mas ele está descendo. E ele põe um pé direito no mar, entre gente, que mar quer dizer gente, multidão, povos. E o pé esquerdo na terra, isto é, Deus, anjo forte, Jesus, se materializando aqui na terra. Aí ele era um homem. Deus era um homem, nesse tempo dos 7 trovões revelados. Quando os 7 selos foram abertos, que o livrinho veio da mão do anjo forte para a mão de William Branham, porque ali estava a encarnação de Deus. Deus não dá livro para qualquer um. Você já pensou bem, o livrinho é a palavra de Deus? Ele dá para qualquer um? Não. Ele sabe, para um sistema pastoral, ele não pode dar. Sistema sacerdotal, ele não pode dar. Ele sabe que eles não respeitam o livro. Eles partem o livro em denominações. Então Deus tem que usar um profeta. E para isso a noiva é profeta. Porque está escrito aqui, ó. Vou repetir. Toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Agora, quando você for tomar o livro da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, como é que você vai pegar o livro da mão dele?
Como você pega o livro? Você tem que saber quem é que pegou esse livro. Daquele que estava descendo e pôs o pé direito no mar e o outro na terra. Eu tenho que saber, o livro não estava mais na mão de Jesus. O livro foi descido lá do céu e veio para a mão de Brana. Amém. Quando o sétimo anjo estava ali no Quêmio Sabino, ele ouviu a voz, a espada caiu na mão dele. Essa é a espada do rei. Isso daqui, você já conhece daqui, isso é velho. Só tem que ser vivificado. A espada do rei era o livrinho que caiu na mão de William Branham. Me cabia perfeitamente na mão, diz o profeta. Agora, onde eu vou pegar o livrinho? É a mensagem de Branham, é na mão de Branham. O anjo forte é Branham agora na terra. Ele era anjo forte ali no céu. Na nuvem ele é Jesus, mas quando ele pisa no mar e na terra, ele é Branham. Vai ao anjo forte, diga para ele, dá-me o livrinho. Branham, dá-me o livrinho. Dá-me a mensagem. Ninguém pode fazer senão a noiva. Amém. A noiva é que pode fazer isso. Ela que está tomando esse livrinho, porque agora ele está aberto. Se tivesse fechado, ela não podia tomar, porque ninguém podia nem olhar para a Bíblia. Ô, irmãos, isso daqui o irmão Branham diz assim, mas se você ver que durante 2 milênios, ninguém podia nem olhar para a Bíblia. A católica queimou as Bíblias, mas ninguém podia olhar para a Bíblia. A católica pôs fogo nela. Olha para você ver como que a coisa é. É simbólico. Ninguém podia olhar para o livro em Apocalipse 5. E durante esse espaço de tempo que ninguém podia olhar para o livro, Roma queimou as Bíblias. Hoje eles fazem, leia a Bíblia, filhos. Porque agora, para enganar, tem que mandar ler. Chega um tempo que eles dizem, não leia a mensagem de Branham. Aí eles mesmos depois vêm e dizem assim, leia as mensagens do irmão Branham. Eles têm que fazer alguma coisa. Então você vê o que a igreja fez no sistema sacerdotal. O sistema sacerdotal que eu estou falando não é porque é sacerdote da igreja católica, vocês não entendem. Sistema sacerdotal é porque é pastor, evangelista, apóstolo e mestre. Isso é sistema sacerdotal. Estou colocando o apóstolo, mas o apóstolo, ele sempre está junto com o profeta. Entende? O apóstolo sempre está junto com o profeta. Se você vai procurar na Bíblia, o apóstolo, ele é um profeta. Entende? O irmão Branham era profeta e era apóstolo. Era profeta porque revelou a palavra. Era apóstolo porque ele era um missionário que viajava às nações, um enviado. Agora, será que dá para as pessoas perceber isso daqui? Isso daqui, para mim, é tudo. Eu fui ao anjo. Você tem coragem de ir ao anjo? Eu fui ao anjo. Aí alguém diz, eu não posso ir ao anjo porque o anjo já morreu. Eles não entendem a mensagem. Você ir ao anjo é ir nas revelações que o anjo deixou aí. Eu fui ao anjo, eu fui nas mensagens, eu fui nos selos, e fui e achei, e fui e encontrei. Eu fui ao anjo e eu peguei aquela mensagem. Isso é bom. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. Graças a Deus que o livrinho não está na mão de um monte de anjos. Porque se fosse o sistema sacerdotal, o livrinho estaria na mão de muitos anjos, que cada pastor é considerado um anjo. Isso até pela Bíblia é considerado um anjo. Então, estaria tudo confuso, você não sabia onde pegar. Mas é um anjo só. Eu fui ao anjo, é só o profeta. Não tem mais ninguém. Não tem filho do profeta, não tem quem andou com o profeta, não tem nem quem dormiu com o profeta. Como isso é bom. O sistema, você vê, quando Deus entra em cena, eu fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Quando você ouve a mensagem, ela é gostosa. A terceira etapa, boa demais. Isso é bom demais. E é tão boa essa terceira etapa, que você ingenuamente pensa, vou levar para o meu pai, vou levar para o meu... Oh, tem um irmão sincero na igreja, tem uma irmã ali que é uma santa, ingenuidade nossa, vou levar para ela, eu pensei muito isso,
vou levar essa mensagem para ela. Vou levar essa mensagem para ele. Eles são santos, vivem muito bem, tem a vida certa, tem casamento certo, tem uma fé boa, gosta da palavra, é igrejeiro. Oh, meu Deus, eu vou levar para... Isso aqui é bom demais, esse livrinho. Eu vou dar para eles comer. A hora que você chega lá, amarga. Aí o livrinho você desceu. Ele desceu, que na boca ele estava doce, você achou que podia dar para todo mundo, para todos os parentes. Come, gente, come, isso aqui é de Deus. Come. Isso é o quê? De Deus? Você encontra o primeiro, diz, olha, eu vim trazer um CDzinho para você ouvir. Olha, eu não quero ouvir. Isso amarga. Isso amarga. Gente, se alguém me der um CD da denominação, eu pego. Da denominação. Agora, você pensa bem da mensagem. E o povo da mensagem, você vai dar, aquilo amarga. Eu já estou terminando, espera um pouquinho, que senão eu não acabo de comer o livrinho. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Escuta, aqui agora está o meu ministério, o seu ministério. Aqui está o ministério da noiva. Aqui está o ministério profético, que entrou no lugar do sacerdócio da primeira e segunda etapa, pregada por todos os sacerdotes e pastores, missionários e apóstolos do Brasil e do mundo. Não é só do Brasil, não, por todo lado. O seu ministério chegou ao fim. O ministério da primeira e segunda etapa de todos os sacerdotes da mensagem chegou ao fim. Não tem mais nada, não tem mensagem. Já está para você cair sobre o seu próprio pescoço. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Olha para você ver, olha o dom profético na terra. Importa que profetizes outra vez. Irmão Brana, a Bíblia está dizendo que a noiva é profeta. Profeta porque o sistema pastoral, o sistema que veio liderando até aqui, até o ano 2000, está terminado, está liquidado. O eleito vê isso, e o eleito toma o que Deus está fazendo após o sistema pastoral. Após esse sistema, o eleito vem e toma o sistema de Deus. Ele sabe, Deus não está usando mais sacerdócio. Porque um pastor é um sacerdote. Você vai ali, você recebe tudo. Mas se esse sacerdote não comeu o livrinho, ele não é profeta, então ele é só sacerdote. Ele não pode te dar essas coisas para você comer e profetizar também, porque não é só eu, não. Irmão Brana diz que essa profecia é dada para evangelistas, pastores, mestres, todos. Ele falou, ele pôs um versículo inteiro lá, apóstolo, profeta. Por quê? Porque a noiva é profeta. Profetiza outra vez. Depois de William Branham, não tem mais profeta. A noiva é profeta. Amém. É assim diz o Senhor. Nós temos mais mensagens do irmão Branham, mesmo nas eras onde o irmão Branham disse que ela é profeta. Ela tem, diz ele assim, ela tem o assim, diz o Senhor. Quem já leu a mensagem sabe, eu não estou com o parágrafo aqui agora, que eu gosto de pregar e dar o parágrafo. Quem sabe eu ponho na capa do CD. Para lembrar. E disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é o nosso ministério. É o ministério de quem crê nessa terceira etapa. Venceu o ministério sacerdotal. Está liquidado. Está terminado. Deus tem agora a noiva Samuel. Outra vez. Fala. Amém. Mas para quem Samuel tinha que falar? Para o próprio sacerdote dele. Para quem a noiva tem que falar? Para o próprio sacerdote, para o próprio pastor que guiou a ovelha. A ovelha vem, pastor, o cordeiro saiu do trono. Agora a ovelha é Samuel. A ovelha agora é Samuel. A ovelha ensinando o sacerdote. A ovelha ensinando o sacerdote, dizendo, pastor, o senhor não crê que Deus tem novo nome?
O senhor não crê? Como pode? O senhor não crê que a era terminou? O senhor não crê que o último eleito foi Brana? Ele foi o último eleito, foi o último anjo, o último profeta, o último selo, o último trovão. O senhor não crê? Olha o Eli falando com o pastor dele, com o sistema sacerdotal dele. Pai, muito obrigado, Senhor. Cada momento o Senhor tem alertado o nosso coração. Obrigado por sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que esta verdade possa manifestar mais e mais no coração do seu povo, Pai. Nós estamos em poucos aqui, mas tem muita gente que nos ouve e que vai ouvir essa mensagem. Creio que o Senhor permitirá ela estar bem para que o povo ouça. Então conceda esta vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Bom, você